Oi pessoal, aqui é a professora Ana Márcia e trago uma aula de história bem legal. Hoje nós vamos conversar sobre Mesopotâmia. Mesopotâmia, que nome diferente, hein? Pois bem, é um termo grego e significa terra entre rios. Mesopotâmia, então, significa terra entre rios e está localizada lá no chamado Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Porque tem formato de uma lua crescente e é uma região fértil por conta dos rios. Lembrem-se, os rios que banham Mesopotâmia são os rios Tigre e Eufrates. Vamos acompanhar os slides? Pois bem, a Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e fizeram história. Entre estes povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. E sabe o que é bem interessante? É que nós vamos estudar sobre cada um destes povos. Vamos aprender mesmo que seja um pouquinho sobre cada um e sobre a importância deles para esta grande civilização. Falando em civilização, sabe também porque é muito importante estudar a Mesopotâmia? Porque ela é considerada por alguns historiadores como o berço de todas as civilizações. É como se lá fosse florescer, como se lá tivesse surgido então as primeiras civilizações. Nossa, é muita novidade nessa Mesopotâmia, não é verdade? Então vamos lá. Nós vamos começar conversando sobre os sumérios. Quem eram os sumérios? Os sumérios eram povos que habitavam no sul da Mesopotâmia e formaram importantes cidades como Uruk, Eridu, Lagash. Gente, prestem bastante atenção. Cada uma dessas cidades, elas eram independentes entre si. O que significa dizer isso? Que elas tinham um rei, um templo, um palácio. Elas não dependiam muito uma das outras, certo? Por isso que chamamos de cidade-estado. Gravem bem esse termo. Cidades-estados são cidades que são independentes entre si. Gente, lembra que eu falei então que cada cidade-estado tem um rei? E este rei, ele vai ser uma representação divina. É como se ele fosse uma representação dos deuses. Então vamos lá? O rei era visto como servidor da divindade e governava a partir de um palácio. Que legal, não é verdade? O palácio tinha grande importância social, pois além de ser sede do governo, era centro de poder e de riqueza. Os templos eram as moradas dos deuses e os zigurates. Gente, que termo mais diferente, zigurates, gravem bem esse termo também. Eram monumentos religiosos na forma de pirâmides em degraus e rampas para se chegar ao topo. Pirâmides, eu acho que já escutei falar de pirâmides, professora. Sabe onde? Lá no Egito. Sim, mas a função dos zigurates eram bem diferentes. Os zigurates, eles não eram tumbas funerárias. Por exemplo, podemos dizer que lá nos zigurates havia observatórios astronômicos. Professora, mas já se tinha essa ideia de astronomia lá na Mesopotâmia? Sim, já havia-se essa ideia. Não talvez com esse termo, mas eles observavam como que funcionava todo o universo. Já nós vamos falar de um povo que criou até um calendário. Interessante, não é verdade? E eu tenho uma novidade para vocês. Falando de sumérios, estamos falando de sumérios já faz um tempinho, não é verdade? Mas estes sumérios, eles criaram uma escrita. Um dos tipos de escrita, porque a gente sabe que a escrita ela surgiu no mundo em diferentes formas, em diferentes momentos. Então eles criaram um tipo de escrita chamado de cuneiforme. Cuneiforme, que nome mais estranho? Pois bem, vem de cunha. Cunha é como se fosse um objeto fino e que na ponta tivesse algo mais triangular, uma forma mais triangular. Eles pegavam placas de argilas e desenhavam em formatos de cunhas e colocavam para secar. Gente, é muita novidade. E nós vamos continuar falando então dos povos, agora falando de acádios. Os acádios, eles construíram o primeiro governo centralizado da região, o Império Acádio. Os acádios também incorporaram muito da cultura dos sumérios, certo? Algumas práticas, alguns saberes, inclusive a escrita cuneiforme.
e desenvolveram, lembra que eu falei que um povo desenvolveu um calendário? Pois foram os acades. Eles desenvolveram um calendário lunar de 12 meses, sendo cada mês dividido em semanas de 7 dias. É muita novidade, não é verdade? Mas a gente vai aprender, aos poucos a gente vai aprendendo. E agora falando dos amoritas. Os amoritas eles construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia, o chamado Império Babilônico, ou o primeiro Império Babilônico. Gente, eles tinham um rei chamado de Hammurabi. Hammurabi ele criou o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Vou ler para vocês um pouquinho sobre essas leis e vocês vão compreender por que era chamado de Código de Talião, onde se tinha olho por olho, dente por dente. Vamos lá? Artigos do Código de Hammurabi. O artigo 200. Se um homem arrancou um dente de um outro homem, livre igual a ele, arrancarão o seu dente. Gente, olha como é interessante. É como se a punição fosse equivalente à pena, certo? Se ele arrancou o dente de um homem vulgar, pagará 1/3 de uma mina de prata. Se um pedreiro edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou, e a casa caiu e matou o seu dono, esse pedreiro será morto. Gente, eu acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia do que seria o Código de Talião, que depende olho por olho, dente por dente, não é verdade? Então vamos prosseguir falando agora dos assírios. Os assírios eles eram conhecidos pela sua valentia, pela forma que eles atacavam seus inimigos, pela forma bem brutal. Trouxe para vocês uma imagem que foi recriada do que seria essa valentia, essa braveza dos povos assírios. Os caldeus, que eles vão formar o segundo império babilônico, eles vão ter como rei Nabucodonosor e vão ter uma das construções arquitetônicas mais gigantescas da época. E sabe o que é bem interessante? É que lá vai ser construído o Jardim Suspenso da Babilônia. Ele é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, mas não se sabe ao certo se realmente ele existiu. Mas trouxe uma foto para vocês, vejam aqui, do que mais ou menos seria esse Jardim Suspenso da Babilônia. Falando em sociedade, nós temos que compreender essa sociedade mesopotâmica no formato de uma pirâmide. O que seria essa pirâmide? Onde nós vamos ter estamentos, é como se fossem classes. E essas classes, esses estamentos, eles não davam mobilidade. Por exemplo, se você era escravo, seus filhos eram escravos, seus netos eram escravos, e assim sucessivamente. Assim como se você fosse um nobre, seus filhos eram nobres, e assim por diante. Então nós vamos ter uma sociedade hierarquizada, uma sociedade como se fosse uma pirâmide, onde nós vamos ter uns acima dos outros. Nós vamos ter no topo dessa pirâmide o rei, depois os sacerdotes, os nobres, os militares, depois os comerciantes, os escribas e os artesãos. Professora, quem eram os escribas? Era quem sabia escrever, eram os chamados escrivãos da época, né? E aí nós vamos ter os camponeses e os escravos bem abaixo, a base dessa sociedade, certo? E quando falamos de economia, os povos da Mesopotâmia dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Lembre-se, nós vamos ter vida no campo e vida na cidade. A agricultura, por exemplo, era uma agricultura irrigada. Eles utilizavam-se das águas dos rios Tigre e Eufrates, faziam diques, canais, barragens, faziam com que aquela água durasse um ano todo. Lembre-se, nós estamos falando de uma região árida. Lá na Mesopotâmia não tinham chuvas regulares, muito pelo contrário. Então estes povos eles tiveram que adaptar os rios às suas necessidades, certo? E para a gente finalizar este conhecimento tão grandão sobre Mesopotâmia, nós vamos falar de religião. Lá na Mesopotâmia, eles eram politeístas. O que significa isso, professor? Eles acreditavam em vários deuses, ou seja, várias divindades. E sabe o que é muito interessante? É que eles não acreditavam numa vida após a morte. Eles viviam intensamente, principalmente a fase da juventude. Muitas novidades, não é verdade? Nossa, como a gente aprendeu! Hoje nós conversamos sobre os povos da Mesopotâmia, nós conversamos sobre economia, sobre sociedade, muito assunto bom. Gente, é isso. Espero que tenham acompanhado. Se ficou alguma dúvida, vejam de novo o vídeo, assistam novamente,
ou deixe alguns comentários, me mandem mensagens, os nossos contatos estão aí para que a gente possa tirar todas as dúvidas sobre o assunto, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, fiquem bem, fiquem em casa.